Senhoras e senhores, o julgamento será conduzido por André Lima Cerqueira, como juiz, a defesa caberá a Raul Palmeira e a acusação a Henrique Bandeira. Nós pedimos a todos que coloquem seus celulares de modo no silencioso, pois o julgamento terá início neste momento. Declaro abertos os trabalhos do 6º júri simulado do projeto da Defensoria Pública Julgamentos Históricos e saldo o público presente na pessoa do excelentíssimo Defensor Público Geral, os estudantes aqui presentes. Espero que a sessão seja bastante proveitosa e, dando início aos trabalhos, já tendo comparecido o número mínimo de jurados, realizarei o sorteio dos jurados aqui presentes. Após a leitura do nome do jurado, eu gostaria que o jurado ficasse em pé, a fim de que defesa e acusação pudessem se manifestar a respeito da possibilidade de recusa do jurado ora sorteado. Letícia Conceição. Defesa? Aceito. Acusação? Aceito. Pode conduzir, por favor. Apresentar. Jonas Silva. Defesa? Aceito. Acusação? Jeito nenhum, recuso. O jurado Jonas Silva foi recusado pela acusação. Luan dos Santos Simões. Defesa? Aceito. Acusação? Aceito. O senhor Luan dos Santos Simões pode ser conduzido até a bancada dos jurados. Marconde Keter. Defesa? Aceito. Acusação? O jurado Marconde Keter foi recusado pela acusação. Não saiu aqui, perdão. O senhor pode sentar, está recusado. Informo apenas a Vossa Excelência que essa já é a segunda recusa, que Vossa Excelência só possui mais uma recusa. Patrícia Valim. Defesa? Eu aceito. Acusação? Está rindo muito, recuso. Jurada Patrícia Valim. Foi a terceira recusa da acusação, portanto, a acusação não possui mais recusas. Nayara Soares. Defesa? Aceito. A senhora pode sentar, por gentileza. Posso ver minha Vossa Excelência deseja recusar a jurada? Sofia Gomes. Sofia. Defesa? Recuso. Jurada Sofia Gomes constitui a primeira recusa da defesa. Liz Ferreira. Liz Ferreira. Defesa? Aceito. A senhora Liz pode sentar, por gentileza. Vitor Araújo. Vitor Araújo, indago a defesa. Aceito. O senhor pode sentar também, por gentileza.
Juliano Oliveira. Defesa. A senhora pode sentar também, por gentileza. Raquel Amaro. Defesa. Eu vou recusar. Jurada Raquel Amaro constitui a segunda recusa da defesa. Herbert Santos. Defesa. Aceita. O senhor pode sentar, por gentileza. Formado o conselho de sentença, eu devo, antes de começar o julgamento, adverti-los que são impedidos de servir no mesmo conselho, marido e mulher, ascendente e descendente, sogro, genro, nora, cunhados durante o cunhadio, tio, sobrinho, padrasto ou madrasta. Também não podem servir no mesmo conselho os jurados que tiverem qualquer parentesco com o juiz, com a acusação, com a defesa ou com o réu ou mesmo a vítima. E, formado o conselho de sentença, eu passo a exortação legal e a chamada a cada um dos senhores deve responder assim, eu prometo. Todos de pé. Em nome da lei, concito-vos a examinar com imparcialidade esta causa e proferir vossa decisão de acordo com a vossa consciência e com os ditames da justiça. Gostaria que cada um dos senhores respondessem assim, eu prometo. Podem sentar. Procedido a exortação legal, vai ser submetido a julgamento o réu Carlos Marighella, onde acusação e defesa terão a oportunidade de, caso optem, ouvir testemunhas em plenário e, ao final da instrução, nós procederemos com o interrogatório do acusado. Eu indago a acusação se existem testemunhas a serem inquiridas em plenário. Sem testemunha, Excelência. Indago a defesa se existem testemunhas. Existe declarante, Excelência. Eu gostaria de ouvir em plenário o filho do senhor Carlos Marighella, Carlos Augusto Marighella. Eu peço à plateia que, por gentileza, não se manifeste, a fim de a gente preservar a fidelidade do julgamento. Excelência, pela ordem, eu não estou vendo aqui no meus fólios, no meu caderno processual, a testemunha foi arrolada na fase do 422? Excelência, o seu caderno processual é antigo, é de 69, deve estar faltando algumas páginas. Eu acredito que não, inclusive... A termo de declarações... Excelência, pela ordem... A termo de declarações e até testemunha é do juízo. Mas fica chato, Excelência, próprio filho do acusado não faz o menor sentido, vai induzir os próprios jurados. Eu vou registrar o protesto... Deixa consignado em ata, de Vossa Excelência, eu vou consignar em ata, mas como testemunha do juízo, como faculta o Código de Processo Penal, eu passo a colher como termo de declaração a oitiva do senhor Carlos Marighella, filho, Carlos Augusto Marighella, a qual eu convido a sentar na poltrona na qualidade de declarante. Senhor Carlos, eu, na qualidade de Vossa Excelência sendo declarante, eu não vou fazer o compromisso legal de Vossa Excelência dizer a verdade, porque, como faculta o artigo 206 do Código de Processo Penal, pelo fato de haver um vínculo de parentesco com o réu que está sendo julgado, Vossa Excelência não será compromissada com o dever de dizer a verdade. De logo, passo a palavra à defesa para inquirir a testemunha. Bom dia, doutor Carlos. As
as minhas perguntas, que serão muito poucas, uma busca sanar uma curiosidade. Eu sou filho de pais separados, naquela época desquitados. E eu achava que era uma grande dificuldade. Mas lendo a biografia do seu pai, eu gostaria que o senhor me dissesse o que é ser filho de um proscrito. Podia apenas que... Eu queria responder essa pergunta dizendo que uma das maldades praticadas contra meu pai foi exatamente tê-lo impedido de, entre outras coisas, né? Ele já havia sido impedido de fazer os seus poemas estudantis, ele já havia sido impedido de se manifestar como ele desejava, já que ele fez uma escolha pelo Partido Comunista, e o Partido Comunista foi sempre visto como proscrito. Mas uma das coisas que foi motivo de impedimento covarde contra meu pai foi o direito de ter uma família regularmente, não é? Meu pai conheceu minha mãe quando ele era ali na campanha eleitoral de 1946, quando ele foi eleito constituinte, e com ela se casou assim, formalmente, viveram como se casados fossem, e nessa época eu nasci filho de deputado. Mas logo depois eu deixei de ter pai, e ele foi impedido de ter, evidentemente, vivido essa situação de pai, porque o Partido Comunista foi colocado na clandestinidade, porque foi expedida uma ordem de prisão contra ele, e ele se afastou daquela família que ele tinha durante muitos anos. Eu só fui conhecer efetivamente meu pai, que ficou em total clandestinidade durante muitos anos, quando depois da extinção, digamos assim, do Partido Comunista, ele, no governo de Juscelino Kubitschek, é readmitido, não como um líder do Partido Comunista, porque o Partido Comunista nunca logrou ter a sua legalidade reconhecida, mas ele pôde, como qualquer outro cidadão, voltar ao convívio da sociedade regularmente e conhecer o seu filho. Eu fui registrado nessa época. Durante 7 anos, eu vivi constrangido na escola onde eu estudava, porque eu não tinha no meu nome um documento que dissesse Marighella. Eu não tinha uma certidão de nascimento. E minha mãe, orgulhosa do filho que tinha e daquela situação, não queria que eu tivesse uma certidão com o nome de pai desconhecido. Então eu ia para a escola, e na escola a diretora, a dona Rosa, todo dia, na frente dos meus colegas, dizia: olha, diga à sua mãe que traga amanhã a sua certidão de nascimento, porque eu preciso lhe cadastrar junto à Secretaria de Educação. E eu, inocente, né? Eu não percebia a extensão daquilo. Eu dizia em casa: olha, a dona Rosa quer agora a minha certidão. E minha mãe chorava, assim, um tanto quanto silenciosamente, e eu não entendia por quê. Eu fui entender isso quando, em 1955, meu pai aparece, mostra desejo de me registrar. Então, o meu histórico como filho de pai separado, né? Filho de pai ausente, foi um histórico sempre marcado por isso. Ao longo de toda a minha vida, essa situação, enquanto dependente de meu pai, surgiu muitas vezes. Eu fui expulso da escola em 64, quando meu pai foi visto como um dos opositores mais proeminentes da ditadura militar. Então, com essas palavras que eu queria responder a Vossa Excelência.
Outra pergunta que eu faria, Excelência, ele já respondeu. Então, eu agradeço a presença de Vossa Excelência e agradeço também a permissão do senhor de aceitá-lo como deputado. Muito obrigado, agradeço a testemunha. E antes de concluir a instrução, nós procederemos ao interrogatório do réu Carlos Marighella, a qual convido a sentar na poltrona para ser interrogado por esse juízo, e após as partes poderão fazer suas perguntas que desejarem. Bom dia, senhor Carlos Marighella. Antes de proceder ao interrogatório, eu devo informar ao senhor que o senhor tem o direito de permanecer calado e de não responder às perguntas formuladas pelas partes. E que, se o senhor optar por esse direito, nenhum prejuízo será considerado em seu favor. Como é seu nome? Meu nome é Carlos Marighella, mas ao longo da vida eu fui obrigado a ter vários outros nomes. Eu sou de uma época, senhor, que para lutar pela liberdade do povo, era obrigado a esconder a sua própria identidade. Onde o senhor nasceu? Nasci em Salvador, mais precisamente na Baixa dos Sapateiros. Mas como lutei a minha vida inteira pela liberdade do povo, posso dizer que sou um cidadão do mundo inteiro. O senhor sabe ler e escrever? Doutor, não quero me gabar, mas até hoje é famosa aquela minha prova de física que eu fiz no ensino médio. Acho que o senhor deve conhecer, e os senhores e senhoras também. Aí depois veio o Ali Salomão, fez o mesmo na faculdade de Direito, mas convenhamos, né, um jovem no ensino médio fazer uma prova exata em versos, não é para qualquer um, né, senhor? Quais são seus meios de vida e sua profissão? Já entendi, senhor, onde essa pergunta quer chegar. Vamos lá. Eu fui jornalista, tenho livros de poemas, fui deputado, fui muita coisa, senhor. A minha vida inteira teve vários meios, porém só teve um fim: levar liberdade e justiça para o povo brasileiro. O senhor possui advogado? Tenho a Defensoria Pública, Dr. Raul Palmeira. Feitas as perguntas de qualificação, eu passo agora as perguntas referentes ao fato, e eu gostaria de saber se o senhor sabe as acusações que pesam sobre o senhor. Até imagino que me chamam de subversivo, de radical, de muita coisa. Só não podem me chamar de covarde e traidor. Mas veja, senhor, eu sou radicalmente contra a fome, radicalmente contra a desigualdade social, radicalmente contra a exploração dos mais pobres. Então, senhor, talvez eu queira mesmo subverter radicalmente tudo isso. É verdade que o senhor se recusa a obedecer à ordem jurídica imposta? Claro que não. Tudo que eu sempre quis foi poder fazer a minha militância política dentro da ordem jurídica, como todo mundo. As ditaduras é que proibiam que eu defendesse o que eu acredito e que meu partido existisse. Por que não posso ser comunista, senhor? Que tipo de ordem jurídica pode impedir alguém de acreditar em um mundo mais justo? Você acha que algum comunista queria ser obrigado a militar e a viver na ilegalidade, senhor? Consta da acusação que o senhor lidera um grupo militante comunista armado para subverter a ordem e a disciplina do Brasil. É verdade? Não,
Primeiro que não lhe deram nada. Sempre fui um militante que cumpria com muita disciplina os meus deveres. Não queria subverter a ordem, porque para mim, um mundo em que tanta gente passa fome, em que tanta gente não tem emprego, em que poucos ganham muito, enquanto muitos não têm nada, não está em ordem, Senhor. É um caos. Eu sempre lutei pela ordem justa. A acusação também diz que o senhor fundou uma organização clandestina, Aliança Libertadora Nacional, ALN, e que o senhor instaurou a guerrilha urbana no Brasil, é verdade? Participei sim da ALN, mas dizer que eu fundei a guerrilha urbana é um absurdo. Senhor, quem fundou a guerrilha urbana foi quem proibiu a liberdade política, instaurou a censura e a tortura aqui no Brasil. O povo não é gado para apanhar calado, Senhor. O senhor já foi preso outras vezes? Fui preso algumas vezes. Nunca por roubar ninguém, nunca por prejudicar quem quer que seja. Todas as minhas prisões se deram por não aceitar a injustiça social. Existe algo mais que o senhor queira falar na sua defesa? Quem fala por mim é a minha história. Estive sempre do lado certo, mas às vezes precisamos aprender de novo. Só espero que aprendamos rápido. Passo a palavra à acusação a fim de proceder às perguntas ao acusado. Muito obrigado, Excelência. Senhor Carlos Marighella, vamos começar a falar um pouquinho mais sério? Sair desse mundo de fantasia? Então vamos lá. O senhor acabou de informar e fez menção ao Partido Comunista. O senhor foi expulso do Partido Comunista e logo depois fundou a ALN? Foi isso? Não fui expulso e sim convidado a me retirar. Logo no início da ditadura, em 1964, fui obrigado a mostrar ao exército brasileiro que os rumos da política estavam completamente equivocados, sendo necessário alertar o povo brasileiro da necessidade de uma revolução pelas pessoas da cidade e principalmente pelos trabalhadores do campo. A única forma possível naquele momento era através de disparos de arma de fogo contra a guarnição do exército. Fui preso e solto logo depois por força de um habeas corpus. Posteriormente, incrementei meus ensinamentos de tática de guerrilha em Cuba em 1967, quando participei da Conferência da Organização Latino-Americana de Solidariedade, mesmo com a opinião contrária do meu partido. Com o meu retorno ao Brasil, fui informado que não seria bem-vindo ao meu partido. Consequentemente, criei a ALN, com todos os ensinamentos por mim assimilados, neste período com o escopo de fomentar uma guerrilha urbana, lutando contra o regime militar e pela instalação de um governo popular revolucionário. Tá certo. Oi. Novamente, muito bonito tudo isso. Fui obrigado a ler o seu belo livro, o Manual do Guerrilheiro Urbano, que eu não indico para ninguém, obviamente. Mas eu gostaria que o senhor me definisse o que seria esse guerrilheiro urbano. O guerrilheiro urbano é um homem que luta contra a ditadura militar com armas, utilizando métodos não convencionais. Um revolucionário político, um patriota ardente. Ele é um lutador pela libertação de um país, um amigo de sua gente e da liberdade. A área na qual o guerrilheiro urbano atua são as grandes cidades brasileiras. O guerrilheiro urbano difere radicalmente dos delinquentes. Eu não sou um delinquente. O delinquente se beneficia por suas ações, ataca indiscriminadamente, sem distinção entre explorados e exploradores. Já o guerrilheiro urbano, senhor, segue uma meta política, somente ataca o governo, os grandes capitalistas e os imperialistas norte-americanos. Tá certo. E por que tanto tempo na clandestinidade? Foi para a China? Foi para Cuba? Me explica. O senhor acusador já foi considerado o inimigo número 1 da ditadura? Quem responde é o senhor hoje, não eu. Não cometi nenhum tipo de assassinato, nem um ato terrorista. Pois bem,
A clandestinidade era uma condição de sobrevivência, senhor. O senhor acusador acha interessante que eu só tenha conhecido meu filho depois que este contava com 7 anos de idade. Fui preso e torturado em 1936, sendo solto pela conhecida macedada, uma espécie de anistia para os presos políticos sem condenação. Porém, fui preso novamente em 1939, sendo solto apenas em 1945, com o processo de redemocratização do país com a deposição de Getúlio Vargas. Eu era extremamente visado pelos governos autoritários que não aceitavam críticas e opiniões contrárias ao pensamento político da época. Com o início da República Populista, fui eleito deputado federal em 1946. Porém, meu mandato não perdurou nem um ano, sendo o PSB cassado. Desta forma, alternativa nenhuma me restou novamente que não a clandestinidade e muitos estudos, principalmente com os ensinamentos que obtive na China em 1953 e 54, posteriormente já suscitados em Cuba. Tudo com o propósito de implementar a revolução política para as pessoas que mais necessitam. Entendi. E quem era o inimigo, seu Carlos Marighella? Seu acusador não conseguiu identificar. O inimigo era justamente o governo, o regime ditatorial que oprimia as classes mais pobres e os trabalhadores. A única forma de combater uma ditadura como posta à época era através da luta armada. O escopo era justamente lutar pela libertação do nosso país. Entendi. Ou melhor, estou tentando entender. Diz uma coisa, seu Carlos Marighella. O senhor descreve, incentiva a prática de terrorismo, de assaltos, de homicídios. Gostaria de saber quais eram os objetivos claros com relação a esses atos praticados. O objetivo era ser o inimigo implacável do governo, infligir dano sistemático às autoridades e aos homens que dominavam ou exerciam o poder. O trabalho principal do guerreiro urbano é de distrair, cansar, desmoralizar os militares, a ditadura militar e as forças repressivas, como também atacar e destruir as riquezas dos norte-americanos, os gerentes estrangeiros e a alta classe brasileira. Excelência, eu teria mais 3, 4 perguntas, mas eu estou absolutamente satisfeito com as perguntas e com as respostas formuladas. Indago a defesa se tem alguma pergunta a formular ao réu. Nenhuma. Concluído o interrogatório do ora acusado, Carlos Marighella, de início eu já passo a palavra à acusação para que proceda a sua sustentação em plenário. Vossa Excelência tem a palavra. Assaltos, invasões, ocupações, emboscadas, táticas de rua, greves, interrupções de trabalho. Vamos lá. Execuções, sequestros, sabotagem, terrorismo. Bem-vindo, Marighella, a seu julgamento. Excelentíssimo senhor, doutor, juiz de direito, deste egrégio Tribunal do Júri, doutor André Lima Cerqueira, é uma honra para este acusador, nesta data, poder trabalhar, laborar com a pessoa da envergadura intelectual de Vossa Excelência, já conhecido no meio da judicatura, mas também no campo docente. É uma honra para este acusador, como já dito, que eu possa hoje cerrar fileiras na acusação, sob o olhar e sob
as pautas mais importantes de Vossa Excelência. Fica aqui minhas sinceras homenagens. Excelentíssimo senhor doutor, defensor público, melhor dizendo, Antônio Raul Palmeira. De igual forma, é uma honra para este acusador poder duelar com uma pessoa, um ex-adverso na data de hoje, da capacidade, da inteligência e da história que trilhou na sua instituição. Sinceramente, vou fazer aqui uma confissão. Quando recebi a pauta de julgamento, com meus 20, 30 júris por mês, olhei que Carlos Marighella ia ser colocado hoje para este julgamento e observei quem seria a defesa. Confesso a todos, gostaria muito de uma defesa dativa. Eles são ótimos, entram mudo e saem calados. Mas não. Eu olhei que era a Defensoria Pública, então vi que o buraco era mais embaixo. E depois que vi que era a Defensoria Pública, ainda vi que era Raul Palmeira. Fui obrigado a trabalhar e estudar. Fica aqui meus sinceros agradecimentos. Nosso embate é um embate de teses, de ideias, sendo que no final eu tenho certeza que teremos o julgamento mais democrático possível nesta manhã. Fica aqui todas as honras possíveis, sendo motivo de júbilo para esse acusador. A todos os presentes, bom dia novamente. Professores, defensores públicos, acusadores, estudantes. Hoje, depois de muito tempo, nós vamos levantar o véu da impunidade. Chegou o grande dia. E como nós esperamos por esse grande dia? Hoje, de fato, nós iremos aplicar a lei penal, que já deveria ter sido aplicada há muito tempo. Mas nós estamos falando de Brasil. Então as coisas aqui demoram. Graças ao meu bom Deus, as coisas estão mudando. Apenas para citar alguns exemplos, a nossa Corte Interamericana de Direitos Humanos tem trazido a julgamento e determinando os países que façam os julgamentos, mesmo depois de anos e anos do fato ocorrido. Poderia citar alguns casos aqui, obviamente, mas o caso mais emblemático, recente, é da favela Nova Brasília, meu querido estado, meu glorioso estado do Rio de Janeiro, e temos outros também. E hoje, depois de 50 anos, temos mais um julgamento dessa importância. Isso só faz eu acreditar um pouquinho mais na justiça brasileira. De fato, sintam-se todos acolhidos para que hoje nós possamos fazer, de fato, desculpe a redundância, justiça. Senhores jurados, talvez os personagens mais importantes do nosso julgamento, eu sempre que saio de casa para fazer um determinado júri, eu rezo, enfim, cada um tem a sua crença, mas eu rogo que errem o menos possível. Nós estamos hoje numa data, eu com pouquíssimo tempo, inclusive já conversei com o meu ex-adverso para tentarmos alastrar, empurrar um pouquinho mais esse período, para que a gente possa trazer os detalhes mais importantes. E Vossas Excelências terão um ônus incomensurável de decidir, não só a vida de uma pessoa, mas a história desse país. Não pensem que isso aqui é apenas uma brincadeira, não. Vossas Excelências foram chamados. E eu não quero, por favor, que hoje à noite, na madrugada, nosso soldado, badalo noturno, se peguem perguntando, mas vem cá, eu absolvi por quê? Porque a plateia aplaudiu? Eu condenei por quê? Condenei porque tinha provas. E é isso que a gente espera hoje. Um julgamento justo. Senhores, nunca saiam do tripé. Consciência dos autos. Consciência, ditame de justiça e prova dos autos. Esse tripé jamais pode ser afastado. E eu peço, analisem, na hora que for votar, na quisitação única, na assertiva propositiva, os jurados absolvem o réu, eu lhe explicarei na data de hoje, de fato, de forma pormenorizada, digam não. Só que eu não posso, Excelências, começar esse julgamento e essa peroração da acusação sem antes explicar quem é esse cidadão que aqui hoje está sentado. Muito bonita a fala, não é verdade? Mas a gente precisa botar os pingos nos is. Convenceu alguém? A mim não. Convenceu as vítimas dos atos? Certamente não. Então analisem e tenham responsabilidade no julgamento. Quem foi Carlos Marighella? Quem é Carlos Marighella, melhor dizendo? Está aqui. Esse cidadão, nascido em 5
de dezembro de 1911, se não falha a memória. Família pobre, humilde, aqui de Salvador, morava ali na Baixa dos Sapateiros. O pai, exímio mecânico de máquinas, a mãe, com descendência escravocrata. Lá do Sudão, negros alçais, tinha tudo, absolutamente tudo, para ter uma vida justa, séria, honrada. Como todos nós, cidadãos de bem. E eu posso falar isso, até porque eu sou acusador. Muitos me chamam, inclusive, de paladino da moralidade. Ganho sim meu auxílio moradia, mas eu sou o paladino da moralidade. Então somos todos nós cidadãos de bem. Eu peço, por favor, que conheçam a história. Nascido, família pobre, mãe negra. Como disse, extremamente inteligente, respondia com versos. As provas, e ficou muito conhecida a prova de física realmente. E ponto. Sinceramente, eu fiquei me perguntando antes de sair de casa, o que faz uma pessoa enveredar por caminhos tortuosos? Tentei buscar na criminologia, tentei buscar respostas. Fui para a criminologia clássica, tentei, até Lombroso tive que ler para tentar entender. Na Bahia, Raimundo Nina Rodrigues. Eu tentei entender o que faz uma pessoa, uma família tão séria, enveredar por esses caminhos. E começou, eu quero que contem, pode contar na mão, quantas vezes ele foi preso. 1932 foi a primeira prisão. Mas por que, doutor acusador, ele foi preso? Sarcasmo. Me escreve um poema, como ele mesmo disse, adorava, fazendo críticas a Juraci Magalhães, até então interventor da era Vargas, não da era especificamente, mas do presidente Getúlio Vargas. Fazendo gracinha, não respeitava ninguém, subversivo. E naquela época, 30, 40, não se falava muito em comunismo no Brasil. Na Bahia, gostava de falar algumas besteiras, junto com Jorge Amado, Edson Carneiro, esse pessoal que achava que falava de comunismo, mas não era comunismo. 32 é a primeira prisão, eu peço que contem. E aí, foi, novamente, cito aqui, muita honra, meu estado, foi para o Rio de Janeiro, para tentar organizar o Partido Comunista. 1934 chegou no Rio de Janeiro, abandonou a faculdade de engenharia, não poderia correr atrás de um diploma enquanto observasse crianças com fome. O bom é assaltar, é explodir banco, é melhor. Foi para o Rio, não se formou e resolveu entrar de vez no Partido Comunista. E o que aconteceu? Novamente, Luan, meu jurado, segunda vez, preso, 1936. Não percam as contas, por favor, já é a segunda. 1936, ficou quanto tempo preso? Como eu disse, Brasil, 1 ano. Saiu uma espécie de anistia, macedada. Poderia até ter um nome melhor, presos políticos sem condenação. Saiu. 1936 ele me sai da cadeia e vive na clandestinidade. Muito bonito, senhores, vir o filho e falar que só conhecia o pai posteriormente, com 7 anos de idade, né? Esse realmente era um clandestino. Um clandestino que só abriu uma exceção no carnaval, porque no carnaval ele saía fantasiado de mulher, de mula manca, viu, Maria? Você acredita? Saía fantasiado pelas ruas. E carnaval. Quer dizer, para propagar o mal, para falar nas rádios, besteiras e mais besteiras, para ser subversivo, era clandestino. Mas para sair pro carnaval, não tinha problema algum. Inclusive, esse é um homem de família. Que eu vou chegar em 1946, quando foi eleito deputado federal, com a plataforma de que o divórcio era balela, dogmas religiosos só serviriam para confundir a cabeça do povo. Esse é o homem de família que está aqui sentado hoje. E continuemos, não percam as contas. 36 foi preso, ficou na clandestinidade e, terceira vez, não percam as contas. 39 a 1945, preso novamente. Novamente preso, 6, se não me engano, 7 anos quase. Veio, e eu vou apressar um pouco, porque realmente eu sou prolixo, mas teria muito mais coisa para falar.
mas eu acho que isso já basta para sair daqui condenado, porque eu vou chegar na parte mais importante. Mas em 1946 veio a questão da nova Constituinte de 46, aqueles discursos de Prestes em São Januário, diga-se de passagem, o melhor clube desse país, disparado, inclusive. Inclusive, em 1946, com essa onda de nova Constituinte, se elegeu deputado. Senhores, a mim, pelo menos, não me surpreende nesse país os congressistas que nós temos. Não me surpreende. Surpreendeu, Vossas Excelências, a questão da eleição de Carlos Marighella? A mim, não. Tanto que se envolveu com muita bravura o seu mandato. Durou nem um ano. Foi cassado. O partido foi cassado. E foi para onde logo depois? Para onde ele gosta de se esconder, porque é covarde. Clandestinidade novamente. É um homem que vivia escondido, senhores. Só que ele vivia escondido para fazer o mal às pessoas. Era um homem que vivia escondido para plantar o ódio. Porque vocês vão tentar, ao final do julgamento, entender o porquê que ele praticava determinados atos, que até hoje eu também não consigo entender. Uma revolução. Que revolução? Senhores, peguem qualquer livro de Marighella, em especial esse livro aqui, que se encostar, cuidado com a roupa, sai até sangue. Cuidado, não tem uma palavra de democracia, não tem. E mostra um documento. Então ele queria uma revolução para quê? Para impor uma outra ditadura? É a ditadura do proletariado. Com essas conversinhas, não. Violento dessa forma? Enfim, senhores, Carlos Marighella, depois que voltou à clandestinidade, foi estudar, se especializar, claro, foi para a China, conhecer a Revolução Chinesa. Que beleza! E explodiu a nossa Quinta República em 1964, houve a ditadura e ele voltou para o Brasil, logo depois. Saiu da clandestinidade e voltou para o Brasil. E o primeiro ato de violência, no meio da rua, saiu trocando tiro com policiais do exército, bradando hinos comunistas. Que espécie de gente é essa? A história nos mostra que nós precisamos esperar o momento adequado, passeatas, realmente divulgações, conversas, discursos, para irmos para uma democracia, e não chegarmos simplesmente no meio da rua e sair atirando nas pessoas. Foi preso, torturado, foi preso inclusive, por isso que eu estou adorando esse julgamento, a segunda coincidência, no cinema, na Tijuca, meu bairro de origem. E foi preso novamente. Senhores, estão contando? Eu acho que já é a quarta. Mais uma vez, nenhuma surpresa, foi solto um ano depois. Habeas corpus de Sobral Pinto, grande criminalista, foi solto novamente. Quando eu falo para todo mundo, as pessoas não acreditam, que o Estado legisla, o Estado investiga, o Estado denuncia, o Estado processa, o Estado condena, o Estado executa a pena, ele só se defende. Só que a gente tem esse trabalho todo para toda hora a justiça soltar. Se tivesse preso mais tempo, certamente não teria cometido esses atos posteriores. É a quarta prisão já, senhores. E aí, depois que foi solto, foi para um belo outro país, Cuba. E voltou, e digo mais, foi para Cuba contra a orientação do próprio partido, que era comunista. Quando voltou, foi expulso. Nem no Partido Comunista Carlos Marighella foi aceito. E aí começa, talvez a pior fase de toda essa revolução. Criou a ALN. Senhores, se tem uma coisa mais medonha que foi criada nesse país, foi a ALN. Se eu fosse narrar e elencar todos os atos praticados, certamente não sairíamos daqui hoje. E não só por ele, mas eu vou resumir a ele, mas tinha Lamarca, tinha outros vários assassinos, outros vários terroristas, empregando o mal, o ódio, a violência, por uma revolução que ninguém consegue entender. Eu perguntei aqui, vocês não estão ouvindo da minha boca, ouviram dele. Eu perguntei quem era o inimigo. Ah, o inimigo era o governo. Sim, e você queria a revolução para quê? Para instaurar um novo governo. Democraticamente? Não, porque não fala nada, em nenhum escrito.
através de luta armada. O que é isso, senhores? E aí, nessa luta armada começa a barbárie. E eu vou, rapidamente, vou pedir vênia e um pouco de paciência para vossas excelências, que são os juízes da causa, e eu preciso que vocês prestem atenção. 1964, como conversamos, saiu trocando tiro. Um exército no meio da rua, foi preso e foi solto. 1967, treinou inúmeros guerrilheiros, principalmente em zona rural, pobres, trabalhadores da zona rural. Começou a treinar com essas informações de Cuba que ele obteve, começou a treinar o pessoal da zona rural para assaltar banco. Tem homem mais covarde do que você tirar a inocência, o lado singelo de uma pessoa do campo e treinar uma pessoa dessa para assaltar banco? Mas treinou. Esse é Carlos Marighella. Em 67, como já disse, treinou os guerrilheiros na primeira ação, como ele disse, inclusive no próprio livro dele, tínhamos que ter dinheiro. 10 mil dólares. Na época, obviamente, muito dinheiro. E desses 10 mil dólares, não parou. Senhores, parece, os livros não contam com tanta exatidão, mas que ao longo da LN foram 30 assaltos, a maioria no Rio de Janeiro. 30 assaltos. Era simplesmente praticar o terror. E depois vem o caso um pouco mais sério, e eu gostaria da atenção de vossas excelências. Carlos Marighella simplesmente explodiu 50 quilos de dinamite num QG do exército, ferindo 6 soldados e matando mais um. E aí vocês podem me perguntar, você está falando de assalto, você está falando de terrorismo, você está falando de guerrilha, mas isso aqui é um tribunal do júri, e o tribunal do júri julga os crimes contra a vida. Eu tenho homicídio, eu tenho instigação ao suicídio, eu tenho infanticídio, eu tenho aborto, isso se julga aqui, mas são crimes conexos, então necessariamente eu tenho que colocar a discussão. Necessariamente vossas excelências serão estados a se manifestar com relação a todos os crimes, no único quesito, sim ou não. E isso tem que ser pesado. Senhores, a nossa Constituição, a Constituição Cidadã, completou recentemente 30 anos, prevê como imprescritível a ação de grupos armados. Repudia veementemente o terrorismo. Explodiu no QG do exército 50 quilos de dinamite e matou uma pessoa. E se fosse seu filho? Já perderam um ente querido? Eu sempre peço, é chato, mas se coloque no lugar da família. Era um garoto. Se perdeu. A título de quê? Não sei. A luta armada, a revolução. Que silêncio constrangedor. Mas esse silêncio, excelências, é o silêncio da impunidade, que até hoje vigora aqui. E depois de explodir, vem um fato que eu achei fantástico. Não do ponto de vista da atuação, porque é nefasto, mas para vocês entenderem quem é Marighella. No ano de 1969, ano inclusive que ele foi preso. No ano de 1969, organizou um sequestro de um embaixador americano, Charles Everick, o nome dele. Sabe o que ele queria em troca? Sabe, Lins, o que ele queria em troca? Meus nobres jurados. Queria 15 prisioneiros políticos. Sabe quem estava entre os 15 prisioneiros políticos? Eu acho que explica muito do que está acontecendo hoje no país. José Dirceu. Essa história de que vai para Cuba, vai para Venezuela, né? Que a gente escuta constantemente, tem uma origem, senhores. E exigiu a libertação e foi solto. Depois foi exilado, foi embora. Dirceu. E aí vocês precisam pôr a mão na consciência. E como eu disse, eu não vou me estender muito. Mas, apenas para provar para vossas excelências que ele
está se lixando, para não falar outra coisa, com relação à democracia, sabe o que ele fala sobre as eleições? Esse homem que defende os pobres e oprimidos, que a gente tem que ficar aqui suando igual um cavalo aqui para poder explicar para Vossa Excelência. Sabe o que ele pregava, esse cidadão? Quanto tempo, Excelência? Vossa Excelência tem 5 minutos. Último giro do relógio, por gentileza. O que seriam as eleições? Não passa de manobras. Pedir eleições, redemocratização, reformas constitucionais e outras bobagens desenvolvidas para confundir as massas e parar a revolução. Senhores, luta contra a ditadura não é a favor da democracia. Parar a revolução é o quê? Ditadura armada. É isso que vocês querem? Para os filhos, para os netos? É isso que vocês concordam? Eu não. Acusação não. Agora, se quiser absolver, porque é bonitinho, porque a plateia bateu palma, uma coisa linda, maravilhosa, é com vocês. É a consciência de vocês. E passo, necessariamente, a falar. Eu, particularmente, odeio o microfone. Eu preferia falar, realmente, sem o microfone. Mas eu sou obrigado a ler. Eu peço, mais uma vez, venha de Vossas Excelências. Sabe o que ele fala de ser violento? Enfim. Acusação de violência ou terrorismo. Palavras dele, tá? Folhas 3 dos autos, Excelência. Acusação de violência ou terrorismo, sem demora, tem um significado negativo. Ele tem adquirido uma nova roupagem, uma nova cor. Ele não divide, ele não desacredita. Pelo contrário, ele representa o centro da atração. Agora vem, segura aí na cadeira. Hoje, ser violento ou terrorista é uma qualidade. Sou eu que estou dizendo não, tá, gente? É o que está nos autos. Querem mais ou tá bom? Porque para mim, fecha agora. Na quesitação única hoje serão instados a se manifestar. Assertiva propositiva. Se quiserem, a gente para por aqui. Mas vamos continuar. E fala mais. Livro dele. Manual da Guerrilha Urbana. Manual do Guerrilheiro Urbano, melhor dizendo. E vem. É necessário que todo guerrilheiro urbano tenha em mente que somente poderá sobreviver se está disposto a matar os policiais. E todos aqueles dedicados à repressão. E se está verdadeiramente dedicado a expropriar de riqueza dos grandes capitalistas, dos latifundiários, dos imperialistas. Terrorismo, expropriações, e não para, senhores. E não para. A barbárie, na verdade, nunca para, né? Ainda tem gente que defende. E não para. E vou continuar, como eu fiz hoje, e vou agora repetir com um pouco mais de calma, os atos que ele incentivava. Eu sei, é cansativo, juro e demora, mas é assim que tem que ser. Porque hoje nós vamos fazer justiça. Mais um pouquinho. Senhores, assaltos, invasões, ocupações, emboscadas, táticas de rua, greves, interrupções de trabalho, deserções, desvios, expropriações de armas, execuções, sequestro, sabotagem, terrorismo, propaganda armada e guerra de nervos. Incentivava. Essas eram as armas da revolução. Vossa Excelência tem mais 2 minutos. Eu peço que Vossa Excelência conclua. Vou concluir, Excelência. E vem. O terrorismo é uma arma que o revolucionário não pode abandonar. Senhores, eu não vou ter mais tempo. Normalmente nos meus júris eu falo, eu tenho 1h30 para falar, é a vida de uma pessoa numa partida de futebol. Hoje eu tenho menos tempo ainda. Mas eu estou absolutamente tranquilo. Gostaria de trazer mais atos praticados contra esse senhor que se diz defensor dos pobres e oprimidos e que certamente será dito pela defesa, certamente, já estou adiantando, até pelo brilhantismo da defesa, mas eu gosto sempre de citar Alfredo Tranjan, um dos maiores criminalistas brasileiros, lá do Rio de Janeiro, que viveu muito tempo no Rio de Janeiro, sempre falava, senhores, antes de julgar uma pessoa, conheça também a vítima. Conheça também essas pessoas que não tiveram oportunidade de se defender. Pensem, reflitam, há realmente a necessidade de deixar esse cidadão solto? Eu peço que na terceira quisitação, lembre sempre desse tripé. Sempre. Qual a sua consciência? Quais são os ditames normais de bom senso de todo homem leigo de justiça? Olha a prova dos autos. Vamos deixar solto?
O que eu espero, excelências, do fundo do meu coração nessa data, é que possamos corrigir esse erro histórico. Eu ainda soube que vai virar filme. Como? Vamos corrigir esse erro histórico. E, de fato, dar esse exemplo que a sociedade precisa. Justiça. Justiça. Muito obrigado. Concluído o tempo da acusação, eu de logo passo a palavra à defesa para que Vossa Excelência prossiga os debates orais. Senhor acusador, senhor julgador, diante da exiguidade do tempo, Vossas Excelências foram sacrificados da minha saudação. Portanto, sintam-se, cada um por si, abraçados e festejados. Doutor Clériston Cavalcante de Macedo, doutor defensor público geral, colegas, doutora Tereza Cristina, doutor Rafson, doutora Soraya, que integram a lista tríplice da nossa instituição, as minhas homenagens. Vossas Excelências viram porque eu não posso ser corregedor, doutor. Receberam porque eu não posso ser corregedor. Hoje sairia daqui a absolvição simbólica de Carlos Marighella e sairia a exoneração de um defensor público, deixando a comarca de Senhor de Bonfim. Eu peço que o público, por favor, não se manifeste. Eu deixaria a comarca de Senhor do Bonfim acéfala. Mas a velhice, doutor, nos dá alguma sabedoria. Então, eu nem me habilito a ser corregedor, para não causar um dano a Vossa Excelência e à comunidade de Senhor do Bonfim. Doutor Emiliano, doutor Joviniano, Márcio, Carlos Augusto Marighella, eu não tenho. Quantas vezes leia esse livro, quantas vezes eu vejo o documentário que está à disposição do YouTube, e eu recomendo a cada um de vocês, jovens, que são estudantes, não tem como eu não me emocionar com a história desse homem. Não tem como eu não interromper, parar, pensar, rever. Não tem como não lembrar de Salvador nos anos de 68, 69, 70, na parte mais dura da ditadura militar. E ouvi uma acusação hoje de um jovem acusador de 30 anos de idade, em que Sua Excelência diz que Marighella era terrorista e que a acusação dele, que pesa sobre ele, é de ter subvertido a ordem sobre o Estado. Senhores, quem subverteu a ordem em 1964 neste país foram as Forças Armadas brasileiras, que deram um golpe à noite do dia 1º de abril de 1964 e registrou 31 de março, porque 1º de abril no Brasil é o dia da mentira. E quem cresceu nos anos 60 e 70 era obrigado a ir para o desfile no dia 31 de março. E o golpe foi no dia 1º de abril. Quem subverteu a ordem
foi o governo brasileiro, representado pelo Marechal Humberto de Alencar Castelo Branco, que de manhã se abraçou com o presidente legítimo eleito do Brasil, João Goulart, e no final da tarde expulsa esse homem do Palácio do Planalto. Aliás, trair o mandatário, as Forças Armadas brasileiras são profissionais e retocáveis. Fizeram com o imperador, fizeram com Washington Luiz, fizeram com João Goulart. E estão fazendo de forma mais lenta de 2013 para cá. Não é a primeira vez, não será. Marighella não pode ser condenado por ser comunista ou por ter sido comunista. Esse júri não tem legitimidade para isso. Não existe no Código Penal esse crime. Os senhores não podem ser além do que o diploma penal marca. Portanto, esta acusação cai por terra como um castelozinho de areia feito nas praias do Rio de Janeiro. Não é mesmo, Excelência? Vem por terra com a mesma segurança daqueles castelinhos do Rio de Janeiro, da areia do Rio de Janeiro. O senhor, doutor, falou da Aliança Libertadora Nacional como uma aliança sanguinária, bandida. Não sei se Vossa Excelência teve notícia de uma outra aliança, a Aliança Renovadora Nacional. Soube? Era chamada de Arena. Sabe quem foi que ela fez? Com a ajuda dos militares. Mataram Stuart Angel, a esposa grávida de 4 meses. Torturavam mulheres, traziam os filhos para verem suas mães serem violentadas. Aí eu acho que agora vai doer na imaginação de Vossa Excelência, né? Aos homens introduziam fios, né? Por onde Vossa Excelência está pensando mesmo? Abrindo seções de descargas elétricas. Esta era a arena que compunha todos os ministérios do legítimo governo que Vossa Excelência se presta a defender. Hoje, aqui. A sentença para Carlos Marighella já foi dada no dia 4 de novembro de 1969. Ela foi tão legítima que ela precisou ser construída numa emboscada à madrugada, e esse homem recebe 3 tiros e, após estar ao chão, 29 policiais cercam o corpo e um valente confere um tiro de misericórdia para ter certeza que não sobreviveria. Sua Excelência não era nascida, não podia ver isso.
mas os jornais do dia 5 e 6 de novembro deste país traziam a foto de Marighella morto dentro de um Fusquinha, um Fusca 66 ou 67, repetindo o que o povo da Bolívia fez, a polícia da Bolívia fez com o corpo de Che Guevara em 1968 e expunha o cadáver já em estado de decomposição e ninguém teve problema de expor pela América Latina a foto de Che Guevara. O Brasil, obediente à CIA, porque já estava dentro daquele golpe de 64, até porque Costa e Silva já beirava o leito da morte e já se tratava da sucessão de Costa e Silva. A CIA já cuidava disto e era necessário para o governo americano, que dominava quase todos os países da América Latina na década de 60 e 70, usar o cadáver de Marighella como troféu abatido para consagrar aquela revolução. Como prêmio, o Brasil teve uma Miss Universo. E fomos às ruas admirar a beleza daquela moça, que hoje é uma senhora ainda bela. E entramos depois ao próximo passo, a Copa no México, cantando que este era um país que vai para frente. Iriam. Eu preciso dizer desse homem algumas coisas que eu chamarei para mim de coincidência. O primeiro júri que nós fizemos falava de uma negra alçá chamada Luísa Maim Guimarães Reis. Esse homem era filho de Dona Maria Rita, descendente também de uma negra alçá Guimarães Reis, e filho de Augusto Marighella, o anarquista da Sicília. Respeitando as suas ancestralidades, nada mais justo que Marighella ser um lutador dos pobres e como debocha o acusador dos pobres e dos oprimidos. Quem não sabe, os negros alçás patrocinaram a Revolução dos Malês na Bahia de 1835. E graças muito a esses homens e mulheres, nenhuma conquista é dada de quem manda para quem é comandado. É importante que eu leia para os senhores o voto presenteado por mim, para mim, por Joviniano, o voto da conselheira Ana Guedes, Ana Guedes disse que é da história da humanidade, as lutas. Mas eu não gosto de ficar estático. E eu fico parecendo uma coisa horrível, mas eu vou ter que entender. Muito obrigado, mestre.
geral, por gentileza, compra sem licitação, microfones portáteis, iguais de Ana Maria Braga, para outros eventos. Esse do rapaz aqui é muito simbólico, não serve para defender. Aqui, a conselheira Ana Guedes, uma felicidade fenomenal. Ao acabar o relatório, seu voto, ela diz: as lutas da sociedade humana remontam aos primórdios da sua existência. Classes sociais distintas sempre travaram lutas pelos seus interesses. É assim que a história da humanidade é, a própria história dessas lutas e embates travados ao longo da existência humana. Não há conquista sem luta, é o que diz a conselheira Ana Guedes. Mas, infelizmente, o acusador hoje, de uma forma preguiçosa, não consegue entender e vem citar cidadãos de bens. Quem disse que Marighella não era um cidadão de bem? Quem? O homem aos 18 anos, dotado de grande inteligência, responde uma prova de física no ginásio da Bahia, em versos. Em versos. Que hoje eu não responderia nem com a máquina de calcular, porque eu sempre fui péssimo nas ciências exatas. Péssimo. Tanto que na matemática eu só aprendi conta de multiplicar. Eu sou péssimo. Eu sou péssimo. Né? Mas esse homem aos 18 anos faz uma prova de física em versos, em que ele fala sobre o espelho. Não é isso, seu Carlos? E é simplesmente emocionante. Emocionante. Por que esse homem não é um homem de bem? Porque resolveu guardar consigo um ideal. A vida desse homem é uma vida de luta por um ideal. Um ideal que não foi vendido na construção de milícias, porque quem faz milícias não tem ideais. Engana-se quem quer. Ouve o discurso da acusação hoje quem quiser. Nós não vamos absorver Carlos Marighella. O Estado brasileiro não deu esse direito. O que nós estamos fazendo na Defensoria Pública é apresentar o direito de defesa que o Estado brasileiro cassou unilateralmente, alegando que ele era terrorista. E o Brasil? Era o quê? Era o quê? Onde está o corpo do filho de Zuzu Ângelo? A jornalista Delgarde Ângelos está viva e não pôde sepultar seu irmão, sua cunhada e o seu sobrinho. A esposa de Stuart Angel estava grávida. Precisou sabermos, com a Comissão da Verdade no Rio de Janeiro, que o idolatrado agente chamado comandante Ustra, idolatrado pelo atual presidente da República deste país, lamentavelmente, quis não existir tortura,
Ustra, rindo, respondeu que esquartejaram Stuart Regan, onde hoje é o aeroporto Tom Jobim. Qual a legitimidade deste Estado revolucionário do Brasil, instalado no dia 31 de março de 1964? O que fizeram com Marighella? Tinham tanta ciência e consciência da sua ação imoral e ilegítima que sepultaram Marighella na vala de indigentes, num cemitério qualquer dos bairros de São Paulo. A família e sua companheira, na verdade, sua esposa, só tiveram o direito de receber os restos mortais em 1979 e trouxeram esses restos mortais onde está enterrado no cemitério das Quintas dos Lados. Passeando em Salvador, no último domingo, fugindo do aniversário chato, eu, no Campo da Pólvora, encontrei um monumento que é destinado às vítimas da ditadura. Só o ver quem estiver passando pelo Campo da Pólvora, no sentido Fonte Nova, e estiver de carro. As letras, hoje, no computador, é Fonte 8. Uma coisa simplória, ridícula, uma coisa sem nenhum sentido. O que eles queriam com Marighella, com todas as outras vítimas, com as vítimas do Araguaia, era isso: fazê-los de fantasmas, fazê-los de figuras inexistentes, mas impossível. 21 anos de ditadura, não foi possível apagar a imagem deste homem, nem de tantos outros. Ninguém é obrigado a ser covarde, nem a lei obriga a fugirmos, tanto que nos permite a legítima defesa. Os que fugiram chegaram até a ser presidente da República deste país, recebendo pensão de exilado, comprando apartamento na Avenida Foch, em Paris. Sim, ele se exilou, autoexilou. Ninguém viu o mandado de prisão contra Fernando Henrique Cardoso, se é que é para dizer nome. Como também ninguém viu mandado de prisão contra determinados artistas que fazem sucesso, não é? Que cantam em prédio público, numa festa de abolição, quando Yaya resolve dizer que ela é uma sinhazinha e vem trazer para a Bahia, diz ela que aquilo é uma homenagem. Para mim, uma ofensa, né? Botar as mulheres negras vestidas de mucama e ela sentar num trono pintado de branco. Eu vou dizer uma coisa, senhores. Essa festa está travada na minha garganta, não porque eu não fui convidado,
Não, senhores. Peço à plateia só que façam silêncio, por favor, para a gente dar continuidade à ordem dos trabalhos. Não porque eu não fui convidado. É porque, me perdoem a franqueza, a imoralidade de ver o governador do estado mais negro desse país sambar uma festinha racista. E eu tenho negros sim na minha família. Eu sou descendente de negros sim. Não tem branco nessa terra legítimo, autêntico e conservado. Mas eu não tenho poder. Mas hoje eu diria isso aqui, ou eu não me chamaria Raul Palmeira, nem Antônio Raul. A gente não escolhe o nome que bota. Minha mãe gostava de novela mexicana. Todos os meus irmãos, do primeiro casamento de meu pai, têm 2 nomes. Eu vou respeitar minha irmã que está aqui, não vou dizer o dela. Mas eu tenho um irmão que se chama, coitado, Ricardo Aurélio. É demais. É demais. Eu me chamo Antônio Raul. Mas parece que são 2 pessoas em uma só. Talvez essa seja a razão da minha gordura, né? Mas voltando a mais dela, quanto tempo eu posso? Vossa Excelência tem 5 minutos. Muito obrigado. Eu quero dizer aos senhores que aos estudantes desta plateia, que não é a primeira vez que o Brasil maltrata um filho seu. Mesmo sabendo que nos seus hinos, o brasileiro não foge à luta. Nós maltratamos Zumbi, nós maltratamos Manuel Faustino na Revolução dos Búzios, nós maltratamos Frei Caneca, maltratamos Marighella. Muito obrigado. Maltratamos e esquartejamos Tiradentes. Hoje nós não podemos mais esquartejar. Fazemos uma humilhação maior. Prendemos num prédio com o meu próprio nome para humilhar o preso internacionalmente. O Brasil é doutor em maltratar os seus filhos. Encerrando aos senhores, eu sou obrigado a ler uma das coisas mais bonitas escrito por Dona Ana Guedes. E agora, desculpem, página 12. Eu vou ficar com o poema Florestan Fernandes, em que ele falando diz sobre Marighella. Um homem não desaparece com sua morte, Marighella. Ao contrário, pode crescer depois dela, engrandecer-se com ela e revelar sua verdadeira estatura à distância. É o que sucede com Marighella. Ele morreu consagrado pela coragem indômita
e pelo ardor revolucionário. Mas, por que fugir? A palavra de Jorge Amado, que eu acho que o acusador gosta. Tua luta foi contra a fome e a miséria. Sonhavas com a fartura e a alegria. Amavas a vida, o ser humano, a liberdade. Aqui estás, plantado em teu chão, e frutificarás. Não tiveste tempo para ter medo. Venceste o tempo do medo e do desespero. Marighella, você vive em cada brasileiro ou brasileira que sonhar em que quiser um país digno e altaneiro. Não há sepulcro para você. As mentiras contra a sua pessoa não sobreviverão. O historiador, o biógrafo, souberam preservar quem era Carlos Marighella. E aos senhores do júri, que hoje estão aqui para julgar este homem, não vão absolvê-lo, que o Estado não lhe disse. O Estado brasileiro matou. Nós estamos hoje conferindo a esse homem o direito de ter defesa. Não foi a melhor. Não foi a melhor. Para Marighella, só de sobrar um pinto para cima. Mas este não é defensor público, nem não está no plano material. O Brasil é grato a você, Marighella. E eu, como cidadão, só tenho a lhe dizer obrigado. Eu peço que a plateia faça silêncio para que a gente possa dar continuidade a esse julgamento. Chegamos, senhoras e senhores, no momento de suma importância deste julgamento. Será a hora onde o Conselho de Sentença, onde cada um dos senhores, na qualidade de juízes, irão decidir se irão absolver ou acolhendo a tese da defesa, ou se irão condenar o réu acolhendo a tese da acusação. Para isso, cada um dos senhores, conforme prevê o Código de Processo Penal, receberão uma cédula com o nome sim, com a palavra sim, e outra cédula com a palavra não. Eu peço que os senhores tenham muita atenção na hora de votar, porque a escolha errada do voto pode significar a votação que os senhores não querem, não desejaram. Então, será formulada a seguinte pergunta, a única pergunta. O jurado absolve o acusado? Se os senhores optarem pela cédula sim, estarão absolvendo o acusado, acolhendo a tese de defesa. Se os senhores optarem pela cédula não, estarão condenando o acusado, acolhendo a tese da acusação. Então, para ficar mais fácil, o sim com a defesa, o não com a acusação. O quesito será bem simples. O jurado absolve o acusado, sim com a defesa, absolve, não com a acusação, não absolve. Eu pedirei o auxílio para que seja entregue a cada um dos jurados uma cédula com a palavra sim e outra cédula com a palavra não, para que a gente possa logo depois escolher os votos. Os senhores estão aptos a votar? Entenderam?
Cada um dos jurados estão com a cédula sim, estão com a cédula não. Peço que confiram, por favor. E nesse momento, então, nós procederemos à quesitação referente ao réu Carlos Marighella. O quesito que será perguntado aos senhores será o seguinte: o jurado absolve o acusado? O jurado absolve o acusado? Se os senhores decidirem por sim, estarão acolhendo a tese da defesa e absolvendo. Se decidirem por não, estarão acolhendo a tese da acusação e condenando o acusado. Eu peço que primeiro nós vamos passar o voto, os senhores vão depositar o voto, sim ou não, e depois nós passaremos com o envelope de descarte, ou seja, aquele que os senhores não querem usar. Então, mais uma vez eu pergunto, o jurado absolve o acusado? Eu peço que nossa cerimonial colha os votos. Agora os senhores depositam um descarte. Sim. 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 E sim. Obtida a maioria de votos, não precisamos mais abrir os demais votos, considerando que nós já temos a decisão soberana do júri pela absolvição do réu Carlos Marighella. Então peço que todos fiquem de pé para que eu faça a leitura da sentença. Peço que fiquem em silêncio para que o juízo faça a leitura da sentença. Carlos Marighella, vistos, etc., devidamente qualificado nos autos, foi pronunciado pela Justiça Pública com incurso nas penas de crimes previstos na nossa legislação, porque teria, em dia e hora, local descritos na petição inicial, subvertido a ordem jurídica imposta e instaurado no Brasil a guerrilha urbana armada. A pronúncia admitiu que o juiz natural da causa, o conselho de sentença, decidisse a apreciação do fato. No decorrer dos trabalhos do Tribunal do Júri, o douto acusador suscitou sua acusação em plenário, requerendo a condenação do réu. A defesa, ao contrário, entendeu pela inexistência de crime, requerendo a sua absolvição. Submetido hoje a julgamento pelo Tribunal do Júri, o soberano Conselho de Sentença, por maioria de votos, respondeu positivamente ao quesito, reconhecendo assim categoricamente que o réu deve ser absolvido. Posto isto, julgo improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o réu Carlos Marighella, filho de Maria Rita do Nascimento Marighella e Augusto Marighella, brasileiro, político, militante, professor, poeta, resistente, de Clara Schaff, de Jurandir Bezerra, de Anacleto Julião, de Carlos Augusto Marighella, do povo, do Desterro, da Baixa do Sapateiro, de Salvador, da nossa linda Bahia do mundo. Da imputação que lhe foi feita em face da decisão dos jurados, determino por isso também, em face dessa decisão soberana, que o réu seja posto em liberdade e que nessa condição seja lembrado pelo povo brasileiro. Transitado em julgado, arquivem-se os autos, procedam-se as anotações devidas para retirar as restrições contra o réu possivelmente levantadas em relação a esse processo.
Sentença publicada nesta sessão às 11h10 do dia 13 de fevereiro de 2019, do qual as partes ficam devidamente intimadas. Podem se sentar. Senhoras e senhores, em razão da decisão dos jurados, eu declaro encerrado essa sessão plenária, no qual culminou com a absolvição do réu Carlos Marighella. Gostaria de agradecer a oportunidade de estar presidindo esses trabalhos sentados sobre a mesma mesa, sobre o mesmo assento, de oradores tão sensacionais como o Dr. Henrique, como o Dr. Raul Palmeira, que puderam abrilhantar esse grande trabalho. Gostaria também de agradecer a oportunidade que nos foi proporcionada pela Defensoria Pública do Estado da Bahia. Esse projeto, Julgamentos Históricos, eu não tenho nenhuma dúvida que é um dos projetos mais importantes que existem dentro do Brasil e mais bonitos também. A chance de proporcionar a grandes personalidades nacionais, baianas, a chance que qualquer pessoa deveria ter, mas que à época não tiveram. O direito de ter um julgamento justo, imparcial e que a defesa possa ser ouvida a respeito desses fatos. É um projeto sensacional, do qual a Defensoria Pública, Dr. Clériston, doutora Fermiani, Dr. Rafson, doutora Eva, Vilma Reis, Socorro, e dentre tantas outras personalidades, Dr. Raul, doutora Soraya, Dr. Henrique, tantos outros que antecederam a nós nesse julgamento tão importante. Não é por outro motivo que a Defensoria Pública, que encampa um projeto como esse, é considerada pela própria sociedade, pela população baiana, a instituição mais importante dentro do sistema de justiça para a sociedade. É justamente, claro, Excelência tem a palavra. Antes de Vossa Excelência encerrar a sessão, eu quero agradecer à Defensoria Pública da Bahia, meu segundo emprego, pelo presente que me concede neste ano, que eu tenho tudo e farei de tudo para encerrar minha carreira como defensor. Já são 38 anos e está na hora de saber apagar a luz. Isso foi um dos melhores presentes que a Defensoria Pública poderia me conceder. Eu não tenho a menor vergonha de chorar e deixar esse povo na minha casa. Muito obrigado. E obrigado ainda por encerrar uma experiência onde eu fiquei conhecido nesse estado como defensor do plenário, com um colega tão brilhante como o senhor doutor Henrique. Parabéns. Poderia deixar essa oportunidade de agradecer de igual forma ao Dr. Rafson, que fez esse convite com tanto carinho. Na verdade, eu adoro o Tribunal do Júri, mas laborar no Tribunal do Júri diariamente é um esforço hercúleo. A gente sai cansado, a gente acaba levando para dentro de casa muitas vezes. E eu prometi que eu ia me afastar aos poucos, mas eu não consigo, sinceramente. Mas esse projeto é tão sensacional, é tão brilhante, que na verdade faltam até palavras. Essa emoção genuína de Raul, eu acho que é a emoção de todos. Eu, na verdade, estou na minha terceira Defensoria Pública, eu amo esta instituição, não me vejo em qualquer outro cargo. Então eu sou extremamente privilegiado de não só poder estar aqui hoje, mas também fazer parte dessa instituição, que, diga-se de passagem, eu, na minha forma de encarar a realidade, eu vejo como uma única resistência hoje em dia. Muito obrigado. Então, através dessas palavras, eu declaro encerrado esse julgamento. Convido-os nós vamos dar sequência ao dia de hoje. O dia de hoje ainda não terminou. Teremos a honra de ouvirmos a palestra do nosso palestrante Mário Magalhães sobre a sensacional história
do Carlos Marighella, nosso grande professor. Então, declaro encerrar os trabalhos. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem. Aos que têm vocação para escravo, mas aos escravos que se revoltam contra a escravidão, não ficar de joelhos, que não é racional renunciar a ser livre. Mesmo os escravos por vocação devem ser obrigados a ser livres quando as algemas forem quebradas. É preciso não ter medo. É preciso ter coragem. O homem deve ser livre. O amor é que não se detém ante nenhum obstáculo. E pode mesmo existir quando não se é livre. E, no entanto, ele é em si mesmo a expressão mais elevada do que houver de mais livre em todas as gamas do humano sentimento. É preciso ter coragem. É preciso ter coragem. Carlos Marighella.